Mas o ego não possui só essa característica, que eu vou chamar de técnica. A característica de dar forma a energias elétricas. O ego também tem verdades individuais, emocionais. O que quer dizer isso? O ego tem uma pré-programação de sensações para se colocar essas sensações naquilo que foi decodificado tecnicamente. Vou dar exemplo. Você está num carro, não está, né? Você é o espírito. Mas você está vivendo um programa que decodifica dizendo que você está num carro em alta velocidade. Isso é uma parte do funcionamento do ego. Agora, além dessa parte técnica, existe a parte emocional. E alguns egos têm até disposição, por exemplo, para criar a sensação de medo, para criar a sensação de nervosismo, para criar a sensação de confiança, de tranquilidade. Então o ego possui essa pré-programação que vai decodificar determinadas situações através de determinadas sensações. Então vamos, voltando para a nossa realidade, de sempre deixar bem claro. Você não fica nervoso, você não fica chateado, você não fica preocupado. O que você fica? Você está ligado a um ego que, através de uma codificação, insufla você a sentir, a achar que está nervoso, a achar que está com medo. É por isso que a psicologia ensina você a vencer o seu medo. Porque o medo não é seu. Você vencer o medo é você reagir com confiança à sensação de medo. É você reagir com fé à sensação de medo. Então o ego, se tem a parte técnica, que é a parte que cria as formas, mas também tem a parte emocional, que cria as sensações com o qual o ser humano vive. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vou usar o seu exemplo, o do medo. Essa pré-programação para que se tenha medo, por exemplo, diante da velocidade. Como ela é mudada? Eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. A vida toda eu tive muito medo de velocidade de carro. E de repente isso está mudando. Isso também é uma pré-programação de esse medo ir até uma determinada fase, até um determinado tempo e se transformar? Existe isso? Tia, me diga uma coisa. Você perdeu o medo? Bem, eu estou dirigindo mais rápido sem o pavor que eu tinha. Mas perdeu o medo? Não sei. Ou venceu o medo? Não Ou sei. seja, o medo veio e o medo vem e você não aceita o medo. Não é isso? É mais ou menos o que tem acontecido. Isso. Então veja, a pré-programação não muda. Você é que se liberta dela.
O ego continua lhe insuflando a sensação de medo. Só que você se liberta do ego e não aceita mais a sensação que ele lhe dá. Escolha sentimental. Ok, Bruno pergunta, mas confiança e fé também não são uma só codificação do programa? Não. Sensação é uma coisa, sentimento é outra. A sensação é aquilo que o ego lhe impõe. E o sentimento é aquilo com o qual o espírito vivencia a situação. O ego pode lhe dar medo, a sensação de medo, mas o espírito pode libertar-se desse medo, agindo com fé, com confiança, ou pode se escravijar esse medo e ter medo, porque o ego criou a sensação de medo. Dá para compreender? Mas, Bruno continua, mas a libertação também não é pré-programada? A libertação do medo, no caso, né? Não. A libertação do medo, não. O fim do medo é. Veja, as sensações são pré-programadas. Elas vão continuar enquanto você estiver em formação dela. E elas podem ser extintas por um pré-programa. Agora, elas podem continuar existindo. E você pode não se escravijar e sentir aquilo que o ego está lhe dando como sensação. Que é o caso que a Fia falou. O medo ainda vem, mas ela já não se integra ao medo. Que é isso? O ego propõe e o espírito se escravija ou se liberta. E os sentimentos não são codificações? Não. As sensações são. O sentimento é livre-arbítrio do espírito. Então você, por exemplo, o ego pode estar lhe mandando uma sensação de tristeza. E você não aceitar e colocar em cima dela a alegria. A alegria, não aquela alegria de sorriso fácil, não aquela alegria de brincadeira, mas aquela sensação de paz, de equanimidade, de tranquilidade. E aí você vai dizer, tô triste, tô indo aí. Agora tem outros que dizem, meu Deus, como eu tô triste. Esses caíram. Agora o outro está triste sem ficar triste. Não sei se dá para você me entender, porque para vocês a sensação é escolhida por vocês, mas não é. É escolhida pelo ego, através de codificações pré-programadas. Bernadette pergunta, mas não vem tudo escrito no livro da vida até esse momento da libertação? Até esse momento da libertação vem escrito. Mas veja, isso não se traduz em ato. Então isso não está dentro de um planejamento fechado. Isso você alcança ou não, isso é a prova. Então está escrito que você vai se libertar. Você tem que se libertar. Agora, isso não quer dizer que as sensações vão acabar. Volta o exemplo da Fia. Continua tendo medo, mas não sente medo quando o ego diz que é para ter medo.